Olá, olá. Vamos em mais um vídeo que eu acho de suma importância. Um vídeo com conceitos básicos de farmacologia, que muito vai ajudar você a gerir uma prescrição. Sim. Mas antes disso, eu quero te convidar para você inscrever aqui e encaminhar para alguns enfermeiros da sua rede que possa se beneficiar com o conteúdo que eu vou entregar aqui. Eu gostaria que você também me acompanhasse no YouTube, no Instagram e também no meu LinkedIn. Eu quero te pedir para que a gente possa cada vez mais instrumentalizar os enfermeiros para que eles possam seguir um próximo nível. Esse vídeo ele é extremamente importante como base para a gente entender tudo que envolve a terapia farmacológica da dor. Nos conceitos básicos, a gente pode e precisa lembrar, né? Uma vez que já faz muito tempo, talvez que você tenha tido contato com a farmacologia, mas nós, quanto enfermeiros, líderes de equipe, precisamos dominar esse conhecimento para que a gente possa realmente passar segurança, mostrar não só para a equipe, para os colegas de trabalho, mas também para os pacientes familiares, do que a gente sabe exatamente do que com que a gente está lidando. Então é muito importante. Então, se você não se inscreveu, se inscreve agora. Vamos lá, se inscreve agora para que possa sinalizar aí quando eu lançar os vídeos novos que eu faço semanalmente. Bom, para a gente falar de conceitos básicos de farmacologia e que é importante para a gente entender como que isso funciona, a gente precisa lembrar e resgatar que a farmacocinética e a farmacodinâmica das drogas, né, geralmente os analgésicos para controle da dor. A farmacocinética, né, é o que envolve várias etapas e processo quando administramos um fármaco e este fármaco ele interage no organismo. São etapas que envolvem a absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção. Então, desde o momento, independente da via, né, nós precisamos entender da farmacocinética. Isso também ajuda muito a perceber e ter a clareza do que envolve o quê? A periodicidade, os intervalos entre as doses. Porque eu sei como funciona a farmacocinética. Já a farmacodinâmica envolve o quê? O momento em que o fármaco é absorvido, distribuído e metabolizado, ele vai ter um local de ação, um mecanismo de ação e, consequentemente, o seu efeito. E a maioria dos fármacos para a dor são os efeitos o quê? Analgésicos. Tudo isso vai depender do quê? Da concentração no local do receptor. Sim, normalmente utilizamos dentro do portfólio de fármacos das drogas, utilizamos o quê? Os opioides e alguns outros medicamentos, como, por exemplo, os anti-inflamatórios, antidepressivos, anticonvulsivantes. Sim, mas todos eles vão se adaptar, vão se concentrar, vão migrar para um local específico onde tem aquele receptor. Ou seja, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ou seja, de uma maneira geral, farmacocinética é tudo que o organismo faz quando ele recebe a droga. E a farmacodinâmica é o que o fármaco faz no organismo. Ou seja, farmacocinética, de novo, absorção, distribuição, metabolização e excreção, e farmacodinâmica envolve o mecanismo de ação, os efeitos desse fármaco no organismo. Perceba que são dois conceitos que, se você dominar referente aos fármacos, é fundamental para você ter um entendimento de como isso é possível e como que nós precisamos saber para evitarmos e garantirmos a segurança do paciente na administração dos medicamentos. Quando a gente fala dos receptores, né, a gente sabe normalmente que nós temos comumente no portfólio os opioides. É um conceito básico que também utilizamos muito essa classe farmacológica.
tanto os opioides fracos como os opioides fortes, de potência, né, forte. E isso ajuda a gente a entender que, como que funciona isso, né? Nós temos receptores opioides espalhados no corpo inteiro, na periferia, no sistema nervoso central, que nós dividimos entre agonista, ou seja, é quando eu administro um opioide, por exemplo, ele tem uma afinidade forte para aquele receptor opioide, ele se acopla a esse receptor e aí ele muda na conformação do receptor, ativando ele, né? Esses são receptores opioides, como por exemplo, muito clássico, a morfina, receptores mi-opioides, que estão muitas vezes no trato gastrointestinal, no sistema nervoso central. E nós temos o quê? Os antagonistas, que é aquele que faz o efeito ao contrário do agonista, que ele acopla ao receptor, mas ele não muda a conformação do receptor, muito pelo contrário, ele inativa, tornando esse receptor inoperante. Consequentemente, a gente evita o efeito muito comumente utilizado, os antagonistas, como a naltrexona, por exemplo, a naloxona também, quando a gente quer cortar o efeito daquele opioide. Então, veja, se a gente tem que ter essa clareza para ter o entendimento, e por isso que nós não costumamos associar de horário dois opioides na mesma prescrição. O ideal é que façamos a prescrição, o prescritor, né, obviamente, do opioide de horário e deixemos se necessário, porque se colocarmos dois opioides de horário agonista total, né, que a gente chama, que tem uma forte afinidade, um vai se acoplar ao receptor e o outro vai ficar circulante, e aí provavelmente o seu paciente vai ter efeitos adversos. Então, são conceitos básicos que ajudam muito. Um outro conceito básico que eu quero mostrar é sobre potência, eficiência e eficácia, que muitas vezes a gente confunde, e isso faz com que você, às vezes, tenha dificuldade de explicar para a sua equipe, para o seu paciente ou familiar, né? A potência, o que que é? Nós temos opioides de baixa potência, por exemplo, dentro da escada analgésica, analgésica da OMS, e nós temos opioide de alta potência, ou opioide fraco, que antigamente chamava, e opioide forte. A potência que refere-se à quantidade de medicamento, que geralmente a apresentação em miligramas, necessária para produzir o efeito desejado no alívio da dor. O que isso quer dizer em linhas gerais? Que se eu estou usando, por exemplo, um medicamento de baixa potência e o paciente ainda está com dor e o prescritor prescreve um medicamento de alta potência, então se ele está tomando uma codeína e ele quer mudar para a morfina, que é uma outra potência, ele vai ter que fazer ajuste na miligramagem para atingir o mesmo efeito desejado, que é o alívio da dor. Então, isso quer dizer o quê? Que muitas vezes acontece comumente o paciente, depois de um tempo usando opioide, por exemplo, a morfina, e alguns outros, ele tem a tolerância e, consequentemente, a necessidade de rodar esse opioide. E cada opioide tem o seu mecanismo de ação, mesmo se tratando de opioides fortes. Então, ele tem que fazer ajuste na equipotência analgésica, porque se o paciente, por exemplo, toma 10 miligramas de morfina, ele não vai tomar 10 miligramas de oxicodona, que são potências diferentes, então requer o quê? Ajuste pelo prescritor, ok? Eficiência é a capacidade do medicamento produzir um efeito, como, por exemplo, a diminuição, o alívio da dor. E a eficácia é diferente da eficiência, na medida em que levam em conta o quanto o medicamento eu uso no mundo real funciona. Muitas vezes, um medicamento que é eficiente em estudos clínicos não é eficaz na sua utilização concreta. Ou seja, a eficácia tende a ser menor do que a eficiência, né? Então, isso quer dizer que a eficácia, embora os estudos, né, clínicos mostram a eficácia do medicamento em determinadas condições, nem sempre na vida como ela é, a gente percebe isso na clínica. Então, isso
pode gerar uma certa diferença de pessoas para pessoas. Um outro conceito básico que envolve a terapia farmacológica da dor e que a gente precisa saber quanto enfermeiro é a questão da biodisponibilidade. A biodisponibilidade é a velocidade e a extensão em que uma porção ativa desse fármaco do metabólito dele adentra a circulação sistêmica, alcançando assim o local de ação. Ou seja, é a hora em que você tem a plena absorção e ação, e mecanismo de ação do pico máximo dele de concentração na corrente sanguínea, ou seja, no nível plasmático do medicamento. Então, independente da via de administração, seja via oral, subcutânea, endovenosa, existe a biodisponibilidade que difere de um fármaco para outro. Se você for perceber aqui nesse gráfico, quando administra o fármaco, a concentração inicial é muito baixa. Porém, vamos imaginar que ele fez o uso de uma morfina via oral. E aí ele vai absorvendo, sendo metabolizado, e ele vai chegar um momento que ele tem X% do fármaco biodisponível, ou seja, na corrente sanguínea. E depois ele tende o quê? A diminuir com o passar do tempo. Depende muito da farmacodinâmica, o mecanismo de ação de cada medicamento para dor. Então, quanto maior a biodisponibilidade, melhor é a segurança do quanto que realmente você tem de percentual do fármaco na corrente sanguínea. Isso é muito importante. E ainda, enfim, a meia-vida do fármaco. Isso gera muita dificuldade de entendimento da enfermagem, né? O que é a meia-vida? A meia-vida, já diz, metade da vida, né? Meia. É o conceito que é cronológico que indica o tempo em que uma grandeza reduz a metade do seu valor. Por exemplo, em farmacocinética, ele representa o tempo gasto para que a concentração plasmática ou a quantidade original do fármaco no organismo reduza o quê? A metade, a meia-vida. Então, como, por exemplo, eu administrei uma morfina endovenosa, né? A morfina endovenosa de liberação rápida, né? Ela tem uma meia-vida, né? Então, ela começa o mecanismo de ação dela, ela vai atingindo em torno de 2 horas, atinge o pico máximo e ela vai reduzindo, então, até que de 4 horas ela termina e excreta a morfina. Então, eu não há possibilidade do prescritor, né, prescrever uma morfina de liberação rápida no intervalo maior do que 4 horas. Por quê? Ela reduz a metade, e dali para frente a tendência é diminuindo, diminuindo até finalizar o efeito dela. Então, cada fármaco tem a sua meia-vida. Por isso que dentro da farmacocinética é importante a gente saber qual é a farmacocinética dos fármacos de alívio de dor, que nós não temos muito dentro do nosso portfólio. Por isso, inclusive, esta semana eu estou lançando um workshop de farmacologia da dor para a enfermagem, para que você, quanto enfermeiro, domine, né? E eu entregue para você e revele todos os pontos necessários que você precisa saber para gerenciar melhor uma prescrição e garantir a segurança sua e também do paciente que está sob seus cuidados. Então, fica aqui a minha dica, você não pode perder essa oportunidade. E eu espero que você, em breve, possa também participar dos meus cursos nas minhas redes sociais, que frequentemente eu vou disponibilizando para o enfermeiro se capacitar cada vez mais no conhecimento de dor. Eu entrego e revelo pontos importantes na sua prática clínica que vai agregar valor. Então, se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você me desse um joinha e que você compartilhasse com algum enfermeiro da sua rede. E que também, se por gentileza, você puder me ajudar acompanhando e me seguindo no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, onde eu entrego todos os dias algum ponto relevante que com certeza vai te ajudar, independente da área que você atue na sua prática clínica.
indo para você para um outro nível. Eu quero que você perceba que, olhando ao seu redor, quantas pessoas dominam conhecimento de farmacologia ou até mesmo conhecimento de dor. E não precisa ser um especialista para isso. Você é responsável pelo cuidado do seu paciente. E quanto mais qualidade e entrega do que você faz ao seu paciente, melhor vai ser a sua performance profissional. Quem não quer ser valorizado e reconhecido? Então, vem comigo, me acompanhe e me ajude a divulgar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.